Olá, amigos do LAC Concursos. Como é que vocês estão, moçada? Tudo bem? Professor Marcelo, mais uma vez com vocês aqui, dando continuidade às nossas aulas de quadro natural em Geografia do Brasil. E vocês se lembram, moçada, que na parte de hidrografia, para não tornar a aula muito extensa, eu quebrei a aula em duas partes. Então, eu gravei uma primeira parte com hidrografia do Brasil, certo? Parte 1. Se eu não me engano, envolvendo Bacia Amazônica, Tocantins e Paraná. E agora eu vou para a parte 2 de hidrografia para a conclusão. Beleza? Tudo bem? Então vamos lá, vamos começar, vamos trabalhar. Pessoal, olha só. Aqui nós estamos falando da Bacia do Paraguai, certo? Beleza? Gente, quando eu começar a falar disso aqui nós vamos ter que fazer uma ressalva, que é o seguinte. Olha só. A Bacia do Paraguai, beleza, tem muito a ver comigo, certo? Conosco, aqui em Mato Grosso, tá? Mas eu tenho que fazer a seguinte ressalva para vocês. É essa. Esse mapa aqui é um mapa de bacias hidrográficas do Brasil, beleza? E vocês estão vendo que a Bacia do Paraguai, ela está aqui bem segmentada. Tem a do Paraná, a do Uruguai, formam a Bacia Platina. Como vocês estão vendo aqui, ela continua aqui, ó. Paraguai, certo? Paraná, Uruguai. Beleza. Agora, pessoal, o que acontece é o seguinte. Existem algumas bibliografias, deixa eu voltar. Existem algumas bibliografias que não vêm dessa maneira. Eu tenho que alertar vocês para isso. É assim. A Bacia Platina, ou do Rio da Prata, ela é formada por, historicamente, que eu mostrei o mapa, 3 grandes bacias, Paraguai, Paraná e Uruguai, certo? Muito bem. Porém, algumas bibliografias mais recentes não trazem a bacia do Rio Paraguai. Elas colocam no mapa apenas bacia do Paraná e do Uruguai. Muitas bibliografias estão considerando que o Rio Paraguai é um afluente do Rio Paraná. Então, ele seria uma subbacia do Rio Paraná. Beleza? Então, eu tenho que alertar isso para vocês. Se o nosso amigo, de repente, colocar numa prova que o Brasil tem entre suas bacias a bacia do Rio Paraguai, você marca verdadeiro, tranquilo, sem problema nenhum. Se ele falar só bacia do Paraná e omitir a do Paraguai, você também marca verdadeiro, porque ele está adotando o outro critério, de considerar que a bacia do Paraguai é uma subbacia do Rio Paraná. E se ele falar bacia platina, você também marca verdadeiro, porque a bacia platina envolve o Rio Uruguai, a bacia do Uruguai, do Paraná e do Paraguai. Então existem essas diferenciações. Tá certo? Beleza? Isso é só uma observação, um adendozinho que a gente faz para que o pessoal não tenha nenhuma confusão com isso. Tá bom? Muito bem. Pessoal, o Rio Paraguai, ele nasce aqui no meu estado. Ele nasce aqui em Mato Grosso, certo? Ele nasce num local chamado Lagoa da Princesa, que fica lá no alto do Planalto, da Chapada e Planalto dos Parecis, certo? Beleza? Muitos falam que é lá na Serra do Amolar, tá? Ele nasce lá em cima e aí ele corre para dentro do Pantanal Mato Grossense. Certo? Ele corre para dentro do Pantanal Mato Grossense. Ele tem uma área de aproximadamente 1.100.000 quilômetros quadrados, tá? Abrangendo Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, mas também essa bacia pega a Argentina, Paraguai e Bolívia, certo? Argentina, Paraguai e Bolívia, tá? Bom, moçada, o Rio Paraguai, como eu disse, ele nasce lá no alto dos Parecis e aí ele corre para dentro do Pantanal Mato Grossense. Aqui ele recebe vários afluentes, certo? Subafluentes como Cuiabá, o São Lourenço, o Cochipó, o Rio Vermelho, certo? O Piquiri, o Jauru, Sepotuba. Todos eles são da bacia dele. E lá no Mato Grosso do Sul, rios como o Rio Apa, certo? O Rio Miranda, fazem parte da bacia dele. Tá ok? Muito bem. Aí ele vai fazer a divisa Mato Grosso do Sul, Bolívia, lá em Corumbá.
Aí ele faz a divisa Mato Grosso do Sul, Paraguai, e aí ele vai para dentro do Paraguai, e exatamente nesse passa por Concepción, por Assunção, e nesse ponto aqui, onde ficam duas cidadezinhas da Argentina. De um lado é Resistência, do outro lado Corrientes. É ali pertinho que ele se encontra com o Rio Paraná, que vem aqui do Brasil, o Rio Paraná, que é Itaipu. Ele se encontra com o Rio Paraná e vai para dentro da Argentina. E aí é interessante falar isso. O Rio Paraná, Paraguai, se encontra com o Paraná e vai para dentro da Argentina, com o nome de Paraná. Significa que se um dia você visitar a Argentina, você virar para um argentino e falar para ele, Rio Paraná, sem problema, ele sabe o que é. É o mesmo rio, é o mesmo nome, não tem problema. E aí ele vai lá para baixo, para o sul, o Rio Paraná, se encontrar com o Rio Uruguai e formar o estuário do Rio da Prata. Certo? Beleza? Muito bem. Pessoal, o Rio Paraguai, ele tem aproximadamente 1.200, 1.300 quilômetros de extensão, certo? De extensão. E é um rio naturalmente de planície, é um rio de planície. Corta o Pantanal Mato-Grossense, a região do Chaco, paraguaio, argentino, boliviano, a bacia dele, certo? É um rio tipicamente de planície. Obviamente, por ser um rio tipicamente de planície, ele é navegável. Ele é totalmente navegável. Quer dizer, totalmente eu estou exagerando. A parte da cabeceira, não. Tá? Mas aqui em Mato Grosso, nós tomamos como referência a cidade de Cáceres. Daqui para baixo é a nossa referência. Certo? Beleza? Navegável, lá tem um terminal portuário, beleza? Muito bem, você pode ir. E aí, com essas características, ele vai formar o que nós chamamos de a hidrovia do Paraguai-Paraná. É a hidrovia do Paraguai-Paraná. Certo? Que sai daqui, essa aqui é Cáceres, que eu falei para vocês, é aqui no Mato Grosso, tá? E essa aqui é a cidade de ao porto de Nueva Palmira, que fica lá no Uruguai. É do lado uruguaio, não é do lado argentino, aqui do Rio da Prata. Certo? Então, essa hidrovia, ela tem aproximadamente 3.440 quilômetros de extensão, saindo de Mato Grosso até lá embaixo, certo? Beleza? Ela é totalmente navegável, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. E aí, pessoal, para nós, essa hidrovia adquiriu uma importância muito grande. Desculpa, eu não quero enfatizar só Mato Grosso, para nós aqui do Centro-Oeste como um todo, nosso estado irmão Mato Grosso do Sul também. Como vocês se lembram, moçada, historicamente, por nós sermos estados aqui, Mato Grosso depois dividido, né? Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, muito centralizados, estamos aqui no centro geodésico da América do Sul, obviamente o nosso acesso ao mar sempre foi muito prejudicado. Então, o pessoal se pergunta, poxa, então antigamente como é que chegava aí em Cuiabá mantimento, roupa, remédio, combustível? Pessoal, aqui em Cuiabá tudo sempre veio pelo rio. Tudo sempre veio pelo rio. O rio Cuiabá, Paraguai, sempre foram esses rios os elos de comunicação com o mundo exterior. Antigamente não tinha estrada, não tinha automóvel, não tinha nada. Agora, obviamente, a partir do momento que veio o BR-163, 070, 364, pavimentou, o asfalto matou o rio. Se agora você pode pegar, por exemplo, um caminhão com sua carga e você sai daqui de Cuiabá e em um dia e meio você está em São Paulo, para que você vai mandar pelo rio? Não faz sentido. Certo? Então aí, como o asfalto chegou aqui na década de 70, certo? A estrada, a pavimentação matou o rio. Então é como se a bacia tivesse ficado lá esquecida, totalmente esquecida, como se nunca tivesse existido. Agora o problema é que antigamente, se eu dissesse para uma pessoa que Mato Grosso seria, no futuro, o maior produtor nacional de soja, o maior produtor nacional de algodão herbáceo, o maior produtor nacional de milho, o maior produtor nacional de girassol, entre os maiores produtores de arroz, o maior rebanho bovino nacional. Cara, se eu falasse isso, a turma ia dar risada. Esse guri tá maluco, onde já se viu, Mato Grosso vai ser, antigamente era tudo mato. O problema é que hoje nós somos. Nós somos.
Ainda temos um rebanho suíno crescente, certo? A avicultura prosperando, a piscicultura também entre os 5 maiores. E boa parte dessa produção é voltada para o mercado externo. E nós também tivemos o advento do Mercosul na década de 90. Tudo isso veio. Então, com tudo isso, o que aconteceu? Aconteceu um processo de revitalização, de redescoberta da hidrovia Paraguai-Paraná. Não é que ela nunca existiu, ela sempre esteve lá. Mas durante um período ela ficou lá, esquecida, sem muita importância. Só que aí, o que acontece? Você tem uma hidrovia, não tem buraco, não tem que recapear, não tem pedágio, você gasta menos combustível, transporta mais carga, o risco de acidente é menor. Você vai querer comparar o custo do frete? Não tem como. Então hoje nós temos assim muito claro que a hidrovia Paraguai-Paraná para nós é estratégica, não só para Mato Grosso do Sul, como para o Brasil como um todo. Ela é estratégica, é uma hidrovia do Mercosul e pode pegar a nossa produção agropecuária e levar até o mercado externo, até o porto lá de Nueva Palmira e dali para os mercados externos. Então, por isso que nós podemos dizer que essa bacia, essa hidrovia, nos últimos tempos, ela passou por um processo de, vamos dizer assim, revitalização. Ela foi redescoberta, voltou a adquirir uma importância muito grande, como já teve no passado, como principal elo de comunicação da nossa região, aqui com o mundo exterior. Só que agora para a exportação, para a colocação no mercado externo da produção agropecuária dos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Então, nesse ponto, a importância dela é muito grande, tá? Ô Marcelo, mas essa bacia do Paraguai não tem potencial hidrelétrico? O Rio Paraguai, só na área da nascente dele, só lá em cima. Tá? Ele não, mas alguns afluentes e subafluentes que nascem em áreas de planalto têm potencial hidrelétrico, certo? Beleza? Então aí pode ser aproveitado. Nos últimos tempos, principalmente com PCHs, pequenas centrais hidrelétricas. O pessoal tem vários projetos desses aqui no entorno, certo? Beleza? Então aí a turma aproveita. Lembrando que PCH, se eu não me engano, o último critério que o pessoal passou a adotar, porque às vezes a legislação muda, é toda unidade de geração que tem menos de 30 megawatts. Beleza? Tudo bem? Então essa aqui é a bacia do Paraguai. Tá bom? Muito bem. Aí nós vamos para a bacia do Uruguai. Pessoal, a bacia do Uruguai, gente, não é querer falar, pô, claro que é importante, mas das 3 que formam a bacia platina, é a menorzinha. É a menorzinha, certo? Ela tem, no total, 385 mil quilômetros quadrados, dos quais 174 mil no Brasil. Pegando Rio Grande do Sul e Santa Catarina, certo? Beleza? E também pega o Uruguai e a Argentina, até porque o Uruguai é limítrofe ali. Tá? As principais cidades que estão dentro dessa bacia são Lages, Chapecó, lá em Santa Catarina, Uruguaiana, São Borja, Bagé, Santana do Livramento, tá? Rosário do Sul também, no Rio Grande do Sul, certo? O Rio Uruguai, ele é formado a partir do encontro de 2 rios, moçada, o Canoas e o Pelotas. Quando eles se encontram aqui, você forma o Rio Uruguai. Primeiro ele faz a fronteira Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Depois ele faz a fronteira Argentina, Rio Grande do Sul, Brasil. E depois ele faz a fronteira Argentina, Uruguai. Certo? E aí vai se encontrar com o Rio Paraná para formar o estuário do Rio da Prata, certo? Como vocês estão percebendo, aqui tem uma coisa interessante. Essa bacia aqui, eu diferenciei para vocês o que é uma bacia principal de uma bacia secundária, aquele esquema da espinha de peixe. Então você está vendo que esses rios aqui, ó, como o Jacuí, certo? O Taquari, certo? O Camaquã, eles correm nessa direção aqui para a Lagoa dos Patos, certo? Já outros, como o Ibicuí, certo? Como o Ijuí, tá? O Quaraí, eles correm para o Rio Uruguai. Então é claro que a gente tem que pensar que, moçada, se aqui tem uma nascente, aqui tem outra, um vai para lá, outro vem para cá, essa linha preta que eu estou fazendo aqui,
Provavelmente é o quê? Essa linha preta é um divisor de águas. É um divisor de águas, tá? Significa que provavelmente é uma forma de relevo mais alta, que aí, pela lei da gravidade, que é um... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial. Olha só, o concurso do IBGE está em processo de autorização. Nós acreditamos que brevemente essa autorização já seja realizada. E nós estamos convidando você para estudar com planejamento, com antecedência e foco para esse concurso. Para você aí, você deve saber disso, aqueles alunos que começam a estudar com antecedência, com planejamento, com foco, serão os alunos aí que terão maiores chances de ser aprovados, ou seja, que aqueles alunos que ficarão competitivos. E nós, aqui da Lá Concursos, nós estamos fazendo um super curso pré-edital. Este curso nosso tem um período de acesso um pouco mais longo, são 180 dias. Durante esse período, você poderá assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar o curso. Tá certo? Você vai receber todas essas atualizações. Lembro muito bem que no último concurso que teve em 2016, nós aqui da LAC, nós fizemos um super curso, fomos campeões aí de aprovação de resultado. Então, espero vocês aqui na LAC Concurso com o nosso super curso pré-edital para o INSS, não, para o IBGE 2018. Forte abraço, espero vocês. Fui, tchau. Clique lá.